Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos e hoje, continuando aqui, estamos no vídeo número 131. Se você não conhece esse estudo, você pode ir lá na playlist do canal e começar desde primeiro. Olha só que benefício para você, já tem lá mais de 130 vídeos, né? E vamos entrar agora no capítulo 3 de O Livro dos Espíritos, na segunda lei, que é a lei do trabalho. Nós entramos agora numa série de leis onde Kardec questiona os espíritos. E vamos falar aqui sobre a necessidade do trabalho, o limite do trabalho e o repouso. Então vamos começar aqui sobre a necessidade do trabalho. Tá? Questão 674. Kardec faz a seguinte pergunta. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E o Espírito de Verdade responde. O trabalho é uma lei natural. Por isso mesmo é uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Olha o que ele falou no final, né? Aumenta necessidades e prazeres, tá? Questão 675. Não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? E ele diz, não, o espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Então ele considera que toda ocupação que você tem útil é um trabalho. Questão 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? Olha que curioso ele perguntar, é imposto, né? E ele responde, é uma consequência de sua natureza corporal. Natureza corporal. É uma expiação. Expiação a gente remete muito ao castigo, né? E, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Olha que coisa que ele falou aqui, né? Interessante. Por isso, ele não deve seu sustento, sua natureza, seu sustento, sua segurança e seu bem-estar, senão ao seu trabalho e à sua atividade. Aquele que é muito fraco de corpo, Deus deu a inteligência para isso suprir. Mas é sempre um trabalho. Tá? Aqui ele falou uma coisa muito interessante, né? Que é uma expiação e ao mesmo tempo um aperfeiçoamento da inteligência. Para aquele que não gosta de trabalhar, para aquele que sente sofrimento em ter que produzir algo, em fazer algo, ele vai encarar como uma expiação. Aquele que gosta de ficar na ociosidade, gosta muito mais de prazeres do que evolução da sua inteligência, da sua espiritualidade, então ele vai sempre olhar o trabalho como uma expiação. Aquele que não quer ver evolução em tudo, né? Por exemplo, construir uma casa. Se você constrói uma casa muito boa para você morar, não vai dar trabalho? Vai dar muito trabalho. Tá? Mas vai ter pessoas assim, mas eu não quero ter muito trabalho, então ele vai construir uma casa qualquer, de qualquer jeito. Como na história dos 3 porquinhos, né? Fazer a casa de palha e tem aquele que fez a casa de tijolo. Então aquele que faz a casa de palha sofre mais, porque ele não quer trabalhar, ele quer ter mais tempo para cantarolar, para brincar, né? Então vejam que é muito parecido com a questão da evolução naquela história dos 3 porquinhos. Mas uma coisa muito importante que ele fala aqui, na questão do trabalho, é que sem o desenvolvimento do trabalho, o homem estacionaria a sua inteligência. Porque são as necessidades que faz ele buscar o crescimento. Vejam como a nossa tecnologia. Imagine se ninguém se preocupasse com o crescimento. A nossa tecnologia estaria estagnada. Nós não teríamos hoje eletricidade, fogão, forno micro-ondas, internet, se ninguém achasse que pode existir algo mais. Podemos ser mais, podemos ir mais além, podemos automatizar nosso trabalho. Imagina as ferramentas. Se o homem lá cavando na terra, né, para plantar, não pensasse assim, mas se eu usasse uma ferramenta? Mas se essa ferramenta fosse puxada por um animal. Então são as necessidades durante o trabalho que fazem o homem evoluir. Tá? E se ele ficasse estagnado, né, olhando para cima, para o céu, esperando que caísse, estaríamos lá nas cavernas ainda. Né? Questão 677. Por que a própria natureza provê as necessidades dos animais? E ele diz, tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu, mas seu trabalho
como sua inteligência, é limitado ao cuidado de sua conservação. Eis porque, entre eles, o trabalho não conduz ao progresso, enquanto que no homem ele tem um duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade e que o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado ao cuidado de sua conservação, entendo o fim a que se propõe trabalhando, mas eles são inconscientemente e tudo provendo das suas necessidades materiais, agentes que secundam os desígnios do Criador, e seu trabalho não concorre menos ao objetivo final da natureza, se bem que, muito frequentemente, não descobris o resultado imediato. Então vejam que os animais trabalham, mas pela sua sobrevivência, como aqueles animais que guardam alimentos, né? Como o esquilo, castores que constroem represas, os pássaros fazendo seus ninhos. Então ele tem o trabalho muito ligado à sua necessidade de sobrevivência. Então, por exemplo, um pássaro, ele não constrói o seu ninho pensando em enriquecer, ele não constrói um segundo ninho pensando em alugar e aí angariar bens, juntar bens, não é esse o objetivo do animal. Mas, porém, o pássaro faz outros trabalhos, como, por exemplo, comer sementes, e quando ele defeca, ele semeia a terra com mais plantas, com mais árvores. Ele faz um trabalho inconsciente. A diferença é que nós trabalhamos e nós conseguimos pensar além, em crescimento, e até aqueles, né, no consumismo, no materialismo, né? Questão 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está submetido à mesma necessidade do trabalho? E ele responde, a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho é material. Mas não creais com isso que o homem fica inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em um lugar de ser um benefício. Então ele está querendo dizer aqui que o espírito elevado, ele vê a ociosidade como um castigo. Para ele é muito ruim, enquanto para alguns, né, para os preguiçosos, é muito bom. Questão 679. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua existência está isento da lei do trabalho? Ele diz aqui, do trabalho material talvez, mas não da obrigação de se tornar útil segundo suas possibilidades, de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem a quem Deus distribuiu bens suficientes para assegurar sua existência não está forçado a se sustentar com o suor de sua fronte, a obrigação de ser útil aos semelhantes é tanto maior para ele, quanto o seu adiantamento lhe dará mais oportunidade para fazer o bem. Então vejam que aquele que não está sujeito à necessidade do trabalho braçal, do trabalho material, mas que tem recursos para isso, ele tem que arrumar outra atividade, como auxiliar aqueles que não têm recursos. Tá? Questão 680. Não há homens que são incapazes para o trabalho, qualquer que seja, e cuja existência é inútil, ou seja, aquela pessoa que é incapaz para tudo, tá? Isso, quando estou falando aqui, gente, eu sei que muita gente vai dizer assim, eu sou assim, eu não sei fazer nada, sou atrapalhado, não consigo fazer, não é nesse sentido. Ninguém é tão incapaz que não possa desenvolver-se, tá? E ele responde, Deus é justo e não condena senão aquele cuja existência é voluntariamente inútil, e vive na dependência do trabalho dos outros. Ele quer que cada um se torne útil, segundo suas faculdades. Então ele ainda explica aqui, que Deus não condena a pessoa que é incapaz, que não consegue produzir. Não? Como, por exemplo, uma pessoa doente ou com privação de capacidade, de discernimento. Tá? Então, vejam que é muito diferente daquela pessoa que não quer se desenvolver. Ela, assim, eu me acho tão incapaz que eu não faço um curso, eu não quero aprender nada, porque eu sou muito difícil de entender as coisas. Você está se autodeterminando, tá? Então é você que está se colocando na ociosidade com a desculpa que não consegue, tá? Então é diferente. Questão 681. A lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar por seus pais? E ele responde, certamente, como os pais devem trabalhar por seus filhos. E é por isso que Deus fez do amor filial
e do amor paternal um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem levados a se entreajudarem mutuamente, o que é, muito frequentemente, desconhecido na vossa sociedade atual. Quando ele falava sociedade atual, 1860, lá na época de Kardec, tá? Então vejam que não é muito diferente hoje. Então muitas vezes os pais criam os filhos, sustentam os filhos e dão de tudo para os filhos, e quando eles estão velhos e incapacitados, os filhos não querem cuidar, de jeito nenhum, tá? Mas Deus criou já a propícia vida em família e em sociedade de forma que um contribuísse com o outro para a sociedade crescer, para a sociedade evoluir. E é assim que nós crescemos até hoje, né? Então, meus amigos, ficamos por aqui nesse estudo de O Livro dos Espíritos. No próximo estudo vamos continuar no título Lei do Trabalho e Repouso, na questão 682, tá? Então, meus amigos, muito obrigado por ficar até aqui mais esse estudo. Até a próxima.